E eu sempre explico, bom, o que quer dizer que é depois de 2000 anos de homofobia, transfobia, lesbofobia, você acha que as pessoas em 2 dias vão mudar de opinião? É um processo lento. Se nós temos razão e nós achamos que nossa luta é ligada a outras lutas populares e sociais para a igualdade, nós vamos vencer eventualmente. O historiador James Green costuma dizer que escrever Além do Carnaval foi uma decisão política, resultado da sua tese de doutorado, defendida em 96 na Universidade da Califórnia em Los Angeles. O livro apresenta um amplo relato da história da homossexualidade no Brasil, que, na concepção dele, seria uma ferramenta essencial para ampliar as lutas por direitos das pessoas LGBTQIA+, e impulsionar trabalhos acadêmicos sobre o tema. Publicado em 99, Além do Carnaval se tornou uma das obras mais influentes sobre a homossexualidade no país. E agora ganha uma terceira edição, revista e ampliada, com um novo capítulo sobre a evolução do movimento LGBT desde a década de 80 e a sua importância na transformação da política e da sociedade brasileira. Hoje, professor da Universidade Brown e um dos mais importantes brasilianistas, James, ou Jimmy, ou Jim, como ele é chamado, morou no Brasil de 76 a 81. Militante de esquerda e do Somos, um grupo pioneiro do então nascente movimento homossexual, ele se posicionou a favor de uma aproximação com outros movimentos sociais, como o de negros e de trabalhadores. Na conversa que a gente teve, Jim falou sobre alguns dos traços mais importantes da história da homossexualidade no último século, como a estigmatização dos homens que faziam sexo com outros homens, tratados como doentes ou pervertidos, e o florescimento da cultura gay no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele também explicou por que considera que as lutas identitárias, em vez de ser deixadas de lado para não irritar os conservadores, devem estar na primeira fileira de qualquer pauta preocupada com a justiça social. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Jim, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. Igualmente. Bom, o seu livro tem 650 páginas e ele cobre desde a pegação, como a gente chamaria hoje, né, dos homens nas praças do Rio de Janeiro no final do século XIX até os ataques do Jair Bolsonaro às pessoas LGBT nos últimos anos, né? Então é uma obra extremamente ampla e ao mesmo tempo extremamente minuciosa e rigorosa, né? E por conta dessa abrangência, o seu livro tem vários fios condutores. Eu fiquei pensando que um dos mais importantes é como os papéis tradicionais de gênero e de sexualidade, né? As ideias de masculino e feminino, ativo e passivo, homem de verdade, entre aspas, e bicha ou viado, né? Eles foram cedendo espaço ao longo do tempo para identidades mais complexas, muitas vezes mais fluidas. Você acha que esse é um bom resumo do livro? Eu acho que é um elemento muito importante na pesquisa, mas tem vários outros também. Então, essa situação onde as pessoas só conceberam o homossexual, o pederasta passiva, o fresco, as palavras que usavam no final do século XIX, pessoas que hoje em dia seriam pessoas feminadas, pessoas que teoricamente só eram passivas na cama. Isso, como você marca claramente, vai mudar ao longo do século XX, onde vai ter uma pluralidade de identidades, inclusive pessoas que têm uma identidade homossexual que não é necessariamente esses estereótipos. Porém, eu acho que tem outro argumento que talvez muito importante, que é embutido no próprio título do livro, Além do Carnaval, ou seja, existia no Brasil, Rio, São Paulo, que são os eixos do livro, um momento durante o ano fundamental para as pessoas, que era os dias de carnaval, onde as pessoas podiam brincar com papéis de gênero e ter uma certa liberdade de expressar sua corporalidade de uma maneira diferenciada, podiam transar ou fazer pegação ou flerte com pessoas que talvez durante o resto do ano não permitia essa liberdade. E foi muito importante para as pessoas. E ao longo dos anos foi conquistando mais carnaval, os gays, as bichas, os viados, mas também conquistando a sociedade como um todo, ou seja, não era não somente durante o carnaval que houve uma certa liberdade, mas em outros momentos durante o ano, e eventualmente o espaço político conquistado a partir do surgimento do movimento no final dos anos 70, durante o processo da abertura.
Tem um aspecto bem interessante sobre esses dias do carnaval, né? As festas que os homossexuais podiam frequentar no Brasil e vários outros espaços de socialização. Você aponta que existia uma convivência entre pessoas de raças diferentes, de classes diferentes, né? Mas que ao mesmo tempo as lógicas de segregação, do racismo, das desigualdades econômicas, elas também persistiam nesses espaços. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, né? Como coexistia uma espécie de libertação dessas hierarquias e ao mesmo tempo a reafirmação delas? Bom, em parte, quando as pessoas descobriram sua sexualidade, sua homossexualidade, ou no interior de qualquer estado, ou na própria cidade de São Paulo, Rio, eles tinham que procurar outras pessoas que podiam ajudá-los para enfrentar a dificuldade social que eles experimentaram, assim, a rejeição da família, a dificuldade de ser muito aberto no bairro. Então, eles procuraram outras pessoas parecidas para ter uma rede de apoio. Então, isso foi muito importante. Então, isso, às vezes, foi muito aleatório. Pessoas que, por acaso, eles conheceram nos lugares frequentados pelos homossexuais. Isso é um elemento de uma mistura de pessoas, talvez que vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro ou São Paulo para fugir da família e da opressão e conviver com pessoas em São Paulo. Agora, mesmo assim, a sociedade brasileira é muito hierarquizada, então as pessoas das classes médias tendem a frequentar lugares e estar com pessoas da sua mesma classe social. Porém, tem outro elemento, que é o elemento do outro, do erótico. E existia também, entre muitas pessoas, uma certa interesse em pessoas de outras classes sociais, de outras raças. Então, nesse sentido, se nota dentro dessa sociabilidade homossexual, desde os anos 30, 40, quando temos mais documentação, uma mistura de pessoas de diversas classes, em parte por um desejo de uma convivência. Gays das classes médias com uma fascinação por uma pessoa proletária, uma pessoa operária, talvez uma pessoa que não tinha uma identidade forte gay, mas topava transar com um homem gay da classe média. Então, existe esse tipo de convivência e interação que houve desde o começo do século, mas claramente a partir dos anos 30, 40, e ficava mais nítido assim, quando surge o movimento. Porque no movimento, que a partir dos anos 80 é fundamental para tudo, para entender tudo no Brasil, ele vai atraindo as pessoas de várias camadas sociais, de classes sociais, e de origens étnicas e raciais. Muitas vezes os líderes são pessoas das classes médias com formação universitária, mas a grande base dos movimentos são pessoas de raízes mais populares. Então, existia essa convivência também nos meios de mobilização política que se nota. Certo. Jim, duas questões têm bastante destaque nos primeiros capítulos do livro, né? Eu queria te pedir para falar um pouco sobre elas. A primeira é a importância dos espaços públicos da cidade para os homens que buscavam sexo com outros homens, né? E aí você discute bastante essas territorialidades no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX. Você pode explicar um pouco melhor, né? Quem eram esses homens que estavam nesses espaços públicos e que importância eles tinham nas experiências sexuais desses homens? Então, Eduardo, um dos grandes desafios nossos como historiadores é conseguir fontes que revelam muito. Então, a informação em certo sentido, um pouco esparso. Não sabemos muito sobre a biografia das pessoas que, por exemplo, frequentavam a Praça Tiradentes no Rio de Janeiro. Sabíamos que existiam homens com uma certa identidade efeminada, que usavam roupa muito exagerada pelos padrões masculinos daquela época. Era muito comum usar uma gravata vermelha, é um tipo de sinal, porque era uma cor muito audaz na moda naquela época, então era uma maneira de sinalizar para outros que eu sou talvez uma pessoa que tem um desejo sexual diferenciado. Então existia e circulava essas pessoas no centro do Rio, que era também um centro de teatro, de cinema, de prazer, tinha os bordéis perto e tal, das prostitutas e tudo. Então existia essas pessoas circulando. Mas tem pessoas que procuraram esses homens efeminados porque sabiam que eles frequentavam a Praça Tiradentes. E a Praça Tiradentes realmente ficou conhecida no imaginário popular como um lugar de pegação, seja
nos banheiros que estavam na praça em certo momento, em determinado momento, ou mesmo sentado numa banca esperando alguém passar, olhar, ter um olhar mais concentrado na pessoa, a pessoa olhando para trás, talvez sentando no banco e depois negociando uma possibilidade de uma relação sexual duradoura ou e passageira. Então, isso existia e sabemos, está registros nos jornais, referências artísticas e poéticas sobre a Praça Tiradentes e virou famoso como um espaço, não o único espaço no Rio, mas um espaço especial. Esse espaço na Vale de Anhangabaú, em São Paulo, no centro da cidade, onde tinha cinemas, tinha ao lado do Teatro Municipal, tinha os banheiros públicos e esse espaço de parque, onde você podia sentar e ler um jornal, parecer que você fumar um cigarro e ninguém vai questionar por que você está nesse espaço público, onde chega outra pessoa com quem você pode flertar e talvez, eventualmente, ir para um lugar para transar. Tinha que ser no centro, onde tinha um certo anonimato, porque não era em qualquer lugar onde dois homens podiam entrar durante 2 ou 3 horas para ficar juntos no quarto. Então, era só alguns lugares que me permitiam esse tipo de comportamento. Mais perto dos bordéis, hotéis no centro da cidade, que eram hotéis para transes heterossexuais, às vezes permitiram 2 homens entrar, mas não sempre. Bom, a segunda questão que você dedica bastante atenção, não é? É como os saberes médicos, os saberes jurídicos passaram a tratar os invertidos, né? Como os homossexuais eram chamados naquela época. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? A influência das teorias eugenistas e da moralidade cristã conservadora na formação desses saberes, né? Que influenciavam, obviamente, como os homossexuais eram tratados. Claro, então, desde a época colonial, a ideologia católica era muito importante nesse sentido, porque era uma noção de uma pessoa que estava pecando, que era imoral e contra todos os ensinos religiosos. Então, essa moral católico que predominava, mesmo durante o século XIX e século XX. Mas, segundo elemento, foi uma noção de papéis de gênero muito rígido, onde os homens tinham um certo comportamento estabelecido que tinha que cumprir, e as mulheres outro comportamento. E quem violava esses dois modelos de comportamento de gênero foram muito marginalizados e punidos, não aceitos. Com exceção de pessoas da elite que se permitiram uma certa violação desses modos de comportamento, porque havia influências internacionais, franceses, de Inglaterra, onde houve um comportamento mais efeminado do homem da elite. E se tem exemplos de pessoas como o João do Rio, o famoso escritor, que era um dandy, ele andava nas ruas, procurava seus parceiros quando ele estava escrevendo os artigos, os ensaios sobre Rio de Janeiro. Então, ele teve esse comportamento mais efeminado, mas foi conhecido, suspeitava que ele era homossexual, mas era um pouco aceito. Pessoas das classes mais populares que tinham esse comportamento totalmente marginalizado. Isso baseado nessas ideologias de gênero e da religião católica. E a partir do final do século XIX, quando os homossexuais ficam mais visíveis e os médicos estão tentando ter uma influência maior na construção da sabedoria no Brasil, disputando um espaço de conhecimento nas escolas de medicina e querendo ter uma importância maior na República, médicos, criminologistas e outros especialistas vão começar a observar e escrever sobre a homossexualidade, tentando explicar por que essas pessoas são assim, quais são as origens, as explicações, e começa a observar, talvez que tenha a ver com uma questão dos hormônios, desequilíbrio dos hormônios da pessoa, ou outro desenvolvimento físico que levou a pessoa a ter essas orientações invertidas, ou seja, em vez de ter uma orientação para o sexo oposto, se inverteram para ter uma atração sexual para o próprio sexo. Então, isso foi um elemento importante. E a partir dos anos 30, quando Vargas vai fortalecer um Estado mais forte, com o papel do Estado mais presente,
esses criminologistas vão ocupar um espaço dentro do governo, dentro do processo de desenvolvimento de carteiras de identidade, onde esses criminologistas vão tentar identificar como se sabe quem é criminal, quem não é criminal, é pelo corpo, pelo índices do desenvolvimento do corpo, pela cara, tudo isso. Então, eles começam a escrever sobre isso e um pequeno número de intelectuais apropriando muitas ideias da Europa, vão começando a participar nesse processo. O mais importante foi o Leonídio Ribeiro, que fez um acordo com a polícia do Rio de fotografar 195 homossexuais presos no centro da cidade, para medir os seus corpos, para argumentar que houve um problema com os seus hormônios que criavam a situação onde o homossexual tinha pernas compridas e um tronco do corpo diferenciado do normal, entre aspas. Ele faz essa pesquisa, ele utiliza a Polícia Federal para fotografar esses homossexuais, e com essa pesquisa e mais 3 pesquisas, ele vai ganhar um prêmio internacional de Lombroso, em 1938, um grande prestígio de um cientista italiano que hoje em dia criticamos muito as suas teorias, mas eram muito populares e muito na moda nos anos 30. Então, ele usa isso para mostrar que é um especialista numa questão de ter um certo prestígio e uma certa popularidade, e também de responder à questão que fazemos com essas pessoas que não cumprem os papéis de gênero, não cumprem os padrões sociais da sociedade brasileira. Quem são eles e o que fazemos com eles? E eles argumentaram que era possível curar essas pessoas. E se não curá-los, pelo menos controlá-lo dentro de determinadas partes da cidade, para que a sua influência não ia afetar a sociedade como um todo. E uma resposta para esse o que fazemos, você mostra, né, também era mandar esses homens para os sanatórios, né? Você disse que os sanatórios muito mais puniam essas condutas do que tratavam, mesmo porque, obviamente, a homossexualidade não é uma doença que pode ser tratada, né? O que você descobriu sobre esses sanatórios? Não, então, inclusive, Eduardo, isso foi uma das primeiras achadas do meu livro. Na verdade, esse trabalho, além do Carnaval, era o meu trabalho de doutorado na Universidade de Califórnia, em Los Angeles. E eu, originalmente, queria fazer um livro comparando o movimento brasileiro com o movimento argentino. Mas quando cheguei no Brasil e comecei a procurar nos arquivos, foi para o arquivo do Estado de São Paulo, onde um grande amigo que trabalhava lá, o Lauro Pereira, ele ofereceu, passou por todo o arquivo, mostrando todos os documentos, os acervos que eles tiveram, e ele falou, a gente tem uma coleção de todos os prontuários médicos do Sanatório Pinel, de 29 a 44. Eu falei, com certeza tem homossexuais que foram internados pela família nessa documentação. Então eu comecei, pasta por pasta, prontuário por prontuário, até encontrei um que me dava essa indicação que isso era possível. Era um padre alemão que estava tendo relações com jovens, então a igreja, para solucionar o problema, como sempre fazia a igreja, mandava para ele para outro lugar, mandava ele para o Rio, e no Rio também ele teve esse problema, então eles mandaram ele para São Paulo, e eventualmente no sanatório para curá-lo. Ele ficou um tempo, depois ele foi liberado. Então eu já posso garantir que vai ter outros. E um dia estava abrindo um prontuário, e em vez de ter uma série de exames médicos e uns comentários superficiais, tinha 2 cartas. E era muito estranho, porque quase nenhum prontuário tinha documentação além dos resumos médicos e esses prontuários médicos. E era uma história linda, uma pessoa que tinha uma escola particular em São Paulo com a irmã, e de repente, num momento, ele vai afastando a irmã da escola, da direção da escola, e convidando um dos professores a assumir a diretoria com ele, e depois ele vai mudar para morar num bairro operário com o seu companheiro, que evidentemente são companheiros, e a família descobre isso, ficam em pânico, e eles prendem ele, manda a polícia prendê-los e levá-los para o Pinel. E ele escreve essas 2 cartas ao seu companheiro para dar coragem a ele, para aguentar a situação. E, claro, as autoridades vão prender essas 2 cartas, não vão enviar para o companheiro dele, e vão ser usadas como provas que ele é homossexual. Então, passa um tempo, ele tenta fazer um habeas corpus e não consegue, ele fica
eventualmente derrotada, e ele precisa dizer para todo mundo que ele vai abandonar essa vida de homossexual, para convencê-los de deixarem sair do sanatório, eventualmente deixando eles sair. Então, era um exemplo claro sobre ansiedades familiares e o Estado como instrumento de reprimir e de reforçar esses valores homofóbicos e as resistências das pessoas que, se já nos anos 30 tinha coragem de romper com a família, morar com seu companheiro, enfrentar, nesse caso, sem resultados finais positivos, enfrentar a homofobia da sociedade. Era um casal que me parece também é muito mais parecido aos tipos de casais que nós podemos conhecer no Rio e São Paulo hoje. Eu acho que não tinha um papel de gênero, um masculino, outro feminino. Eram dois jovens da classe média que iriam morar juntos, estavam totalmente apaixonados, fica evidente pelas cartas, e que a sociedade não permitiram a eles viver esse amor que eles sentiram. Com certeza. E os relatos dessa época que você reuniu são muito terríveis, né? Mas eu queria passar para um outro momento, né? Um pouco mais luminoso, digamos, né? Aquele período dos anos 50 e 60, do florescimento da cultura homossexual no Rio e em São Paulo. Que transformações você identifica nesse período? Esse é um período muito especial e importante. E depois do Estado Novo, é um período de repressão, de controle policial, é uma, é uma ideologia de Vargas muito voltada a uma tradição da família, Estado, ordem, patriotismo. Então, é um momento onde Rio vai ficar a cidade dourada, onde gays de todo o país que descobrem sua homossexualidade vão sonhar ir para o Rio de Janeiro, e muitos vão conseguir chegar lá, buscar trabalho, morar. O ideal era de morar em Copacabana e aproveitar essa abertura de espaços novos para os homossexuais. Então, por exemplo, era fundamental a praia, e sempre é no Rio, mas a praia frente da Palácio, Copacabana Palace Hotel, onde os gays chegavam, ficavam lá paquerando, procurando parceiros, talvez olhando para ver se uma estrela de Hollywood que ficava hospedada no Copacabana Palace Hotel ia aparecer para mergulhar no Mar Atlântico. Inclusive, eles chamaram esse lugar bolsa de valores, como uma brincadeira de um lugar de pessoas ficar mostrando seus corpos e avaliando os valores dos outros. Então, era um lugar de muita visibilidade. E visibilidade provocava repressão, porque na medida que as pessoas se sentiram cada vez mais à vontade de expressar sua sexualidade, seu gênero, sua cultura, sua maneira de ser, atraía reação. Então, eles também enfrentaram pessoas, homens, assim, machos, que atacaram eles e não deixaram eles viver no Rio de Janeiro dessa maneira. Então, isso era um espaço, a praia. No Rio também tinha Miss Brasil, que todos os anos era um ritual dessa camada social de gays, de assistir o concurso, de ir lá durante o inverno, usando um suéter bonito e assistindo o show de Miss Brasil. E outro momento era Carnaval. E, evidentemente, Carnaval era fundamental, especialmente quando começa não somente a ter blocos e grupos de gays em blocos, como Caçadores de Viados, que era um bloco de gays e lésbicas, mas também de bailes. E não somente bailes misturados com héteros, mas bailes só de gays, que começaram a surgir nos anos 40, anos 50, chamava bailes das bonecas, bailes dos enxutos, e era um lugar onde você podia encontrar com outras pessoas. E é interessante, eu sempre tinha uma imagem desses bailes como lugares onde todo mundo se vestia de mulher, travesti pela loucura de carnaval, mas eu encontrei fotos dos bailes e, na verdade, nas bailes as pessoas se usavam roupa normal de carnaval masculino para pular carnaval. E lá fora, as pessoas, os gays que queriam brilhar, se vestiam de mulheres em fantasias maravilhosas, super criativas, para os fotógrafos, para os jornalistas capturar essas brincadeiras, essas imagens, essas roupas que eles usaram. E, além disso, tinha o Teatro Municipal, que tinha um concurso de roupas de fantasia, de luxo,
onde vários gays ao longo dos anos foram os mais destacados, como o famoso Clóvis Bornai, que brilhava com suas fantasias super exageradas de brilhos que ele usava todos os anos, cada vez mais exagerado. Fui num carro aberto para o Teatro Municipal, tocando castanholas, olé, e eu dançava no carro, e de repente o povo me aplaudindo, jogando flores, eu botava uma rosa na boca, eu olhava um cidadão fumando um charutão muito mal encarado, eu digo, meu Deus, não estou agradando a todo mundo, o que falta na minha interpretação? E mais eu rodava a capa do toureiro e dizia, olé, e o homem... No Municipal, os homens tinham que se comportar com os padrões de gênero de masculinos. Então, eles tinham que representar figuras masculinas, um rei, um imperador, alguma figura histórica. Mas nos bailes dos enxutos, das bonecas, qualquer coisa era válida. Bom, Jim, você fala pouco em primeira pessoa no livro, né? Mas você é um dos nomes mais importantes da história do movimento LGBT no Brasil. Você morou no Brasil de 76 a 81, é isso? Eu queria te perguntar como foi a sua experiência naquele período, né? Como era ser um homem gay em São Paulo nesses anos, né? Mais para o fim da ditadura, e participar da constituição do movimento homossexual? Então, antes de eu chegar em São Paulo em 76, em dezembro de 76, janeiro de 77, já existia um boom, um crescimento dramático nos espaços homossexuais. Era um produto de dois fatores. Primeira foi a expansão da contracultura, uma certa desbunde, uma certa noção de que papéis de gênero podiam ser flexíveis, movimento hippie, tropicalismo, tudo isso que modificava a cultura carioca e paulistana. Então, houve mais espaço para novas maneiras de performance de pessoas gays e lésbicas. Combinado com a expansão econômica durante 68 até 73 da economia brasileira durante o governo de Costa e Silva e Médici, que eram os anos mais ferozes da repressão da ditadura, mas essa expansão econômica que favorecia mais as classes médias brasileiras, especialmente as classes médias urbanas, criou mais pessoas com poder aquisitivo para poder frequentar lugares e sustentar bares e discotecas. Então, surge bares e discotecas. Começo dos anos 60, tem muitos poucos espaços exclusivamente homossexuais. Mas já no final dos anos 60, abre esses espaços a uma classe média gay e lésbica que entra nesses espaços, consumem, sustentam esses espaços, e uma certa abertura cultural, onde as pessoas se sentem um pouco mais livres de expressar sua homossexualidade, assumir para a família, para os seus amigos nas universidades. E isso vai intensificando com a abertura política a partir de 74, 75, quando há uma tensão entre uma abertura controlada pela repressão, pela ditadura, e pressões pelos movimentos sociais, para a sociedade, para uma abertura democrática mais acelerada. E entra nesse momento o movimento LGBT. Mas primeiro, para responder a sua pergunta, foi maravilhosa, porque eu encontrei com pessoas jovens, várias vieram de Minas Gerais para São Paulo, para ter a liberdade que eles não sentiram em Uberlândia e outras cidades do interior. Existiam essas boates, essas discotecas que tinham uma energia muito positiva, porque expropriaram a música norte-americana da discoteca, que era bem na moda. Me lembro também da novela Dancing Days, que vai aparecer, que é sobre justamente os boates, e mesmo que os boates são um fenômeno homossexual nos Estados Unidos, eles viram espaços heterossexuais no imaginário brasileiro, nesse período, no novela Dancing Days, mas as boates e as discotecas mais badaladas, assim, entre outros, eram os gays, onde os astros internacionais sempre queriam aparecer, ir lá como boate medieval em São Paulo e Solton no Rio de Janeiro. Oh, let me take you to a country in the east and show you all its magic charm.
Então era um momento de muita abertura e uma noção que podia mudar a sociedade brasileira. Havia uma possibilidade de uma democracia onde era mais permitido a homossexualidade. E isso ajuda a formação do movimento Grupo Somos, em 78, que é o primeiro grupo politizado, paralelamente com a publicação do jornal Lampião em abril de 78. Bom, em relação ao Somos, né, você liderava um grupo que defendia a criação de uma espécie de frente única em prol dos direitos das pessoas LGBT, né, um espírito de um projeto mais amplo de transformação social, que também abarcaria o combate a outras opressões, né, como que estava fazendo o movimento feminista, o movimento negro, o movimento dos trabalhadores. Isso gerou um racha dentro do Somos, né, porque uma outra ala tinha uma visão mais autonomista, né, de alguma maneira muito desconfiada com a homofobia que existia na esquerda. Hoje, olhando para trás, como você interpreta isso tudo que aconteceu naquela época? Hoje, Eduardo, estava aqui no sede da APUESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, numa reunião do Conselho Nacional dos Movimentos LGBTs Populares. E onde 200 pessoas e tinha um grande contingente do MST LGBT. Eu chorei. É tão impressionante ver essas mudanças que houve nos dos últimos 40 anos, desde a fundação do movimento. Porque em 78 a 80, durante a abertura, durante esse processo da democratização, realmente tinha um setor do movimento que achava que era um movimento frágil, um movimento que não tinha muita força, então era melhor manter-se separado dos outros movimentos sociais e setores para fortalecer a construção de uma identidade homossexual politizada forte. Perfeito, é um argumento legítimo. E tinha outro setor que eu encabeçava que achava que era fundamental forjar alianças com outros sectores sociais, porque eventualmente a nossa libertação, as nossas lutas democráticas para uma igualdade na sociedade era muito ligada a outras questões sociais, sobre a questão de justiça social, igualdade racial e igualdade de gênero. Então, desde a fundação do Jornal Lampião, os editores pregavam essa ideia em termos de ser um canal dos novos movimentos sociais forjados, assim, surgindo, porém, na prática, eles não fizeram isso. Então, eu e outras pessoas fizemos isso na prática, participando no segundo ato público do movimento negro frente ao Teatro Municipal, em 79, no Dia do Zumbi, participando como aliados no Congresso das Mulheres Paulistas, para apoiar as feministas, e é famosa agora a participação durante a greve geral no ABC, em 80, uma manifestação do 1º de maio, em solidariedade com a greve geral dos trabalhadores, participar com 50 gays e lésbicas nessa passeata, com 2 faixas, e uma faixa importante que dizia contra a discriminação da trabalhadora homossexual. Era um primeiro momento de uma tentativa de um diálogo com o movimento sindical. E naquela época, honestamente, era difícil, porque não tinha muito espaço. Tinha alguns sindicatos simpáticos, sindicatos bancários e outros sindicatos artistas, mas ainda era uma coisa nova, uma agenda nova. E eu sempre explico, o que você quer depois de 2000 anos de homofobia, transfobia, lesbofobia? Você acha que as pessoas em 2 dias vão mudar de opinião? É um processo lento. Se nós temos razão e nós achamos que nossa luta é ligada a outras lutas populares e sociais para a igualdade, nós vamos vencer eventualmente. Então foi isso. Essa foi uma tentativa de apontar um caminho. Eu saí do país em 81 e só voltei em 93, 94 para fazer minha pesquisa, mas pegou essa ideia e expandiu essa ideia. E pessoas já apropriaram essa ideia e hoje em dia tem um grupo grande dentro do MST, que historicamente era muito homofóbico e tradicional, LGBT, aceito como parte do processo desse movimento rural. Eu vejo isso nos sindicatos, eu vejo isso em tudo quanto lugar. Nós conquistamos espaço e eu acho que os últimos 3 anos nos ensinam outra coisa, que não é necessariamente sempre cor-de-rosas e tudo melhorando. Pode ter derrotas, podemos enfrentar a possibilidade de perder nossos direitos. E isso estamos entendendo nos Estados Unidos, nesse momento, quando a STF americano vai tirar o direito ao aborto das mulheres, e esse direito é baseado no conceito de privacidade
E o casamento homossexual nos Estados Unidos está baseado nesse mesmo conceito, e é possível que nosso STF, país teoricamente muito democrático, pode tirar esses direitos, como pode tirar o direito do casamento no Brasil, em outro momento, se a STF é controlada pela direita. Então, hoje em dia, no Brasil, estamos num novo encruzilhamento entre um caminho progressista, positivo, ou mas ideias reacionárias do século XIX, do século XV, vamos dizer. Então, eu acho que tudo que nós tentamos fazer 42 anos atrás, que está sendo efetivizado hoje nos movimentos sociais populares, movimento LGBT, são vitórias, conquistas, mas não são garantias permanentes. Com certeza. Jim, você falou desse grupo LGBT dentro do MST, né? Eu fiquei lembrando, no lançamento da segunda edição do livro, em 2019, você estava reclamando das pessoas dos setores progressistas, né, que ainda hoje repetem o discurso de que as questões identitárias dividem, né? Então seria preciso se preocupar com a questão maior, não é? Que seria a luta contra o capitalismo, contra as desigualdades, né? Porque isso é universal e afeta a todos, e que falar de direitos de mulheres, LGBT, etc., dividiria essa luta maior, né? Você mostra o peso dessa ideia nos anos 70 e hoje ela aparece também, né? Inclusive algumas pessoas dizem que a esquerda perde a eleição por focar as lutas identitárias. Você discorda completamente disso, né? Você pode falar como você enxerga essa questão? Não, eu discordo 100%. Eu vou dizer uma coisa antes. Eu estava ouvindo você pensando, em 80, existiria um Eduardo, jornalista, com essa abertura, capacidade? Existiam muitos jornalistas gays, mas eram muito enrustidos, muito medo de levantar essas pautas de uma maneira muito indireta, pela homofobia. E hoje em dia, mudou totalmente essa situação, graças ao movimento. E há um setor amplo de intelectuais que entendem essa questão agora, que não somos assim, gritando no deserto para um pequeno número de pessoas. Há uma ampla consenso entre grandes setores de intelectuais LGBT e outros setores progressistas que essa é uma questão fundamental. E nós encontramos isso, porque qual foi o grande alvo do Bolsonaro em 2018? A mamadeira de piroca. Qual que foi a fake news que mais deu efeito? Foi essa paranoia de que Haddad estava ensinando a homossexualidade através de mamadeiras nas creches de São Paulo. Que absurdo isso, que impressionante como as pessoas já acreditavam nisso e como sempre somos usados como o alvo mais vulnerável, junto com a questão do direito ao aborto, nas disputas entre uma visão progressista e uma visão reacionária. Me chama muita atenção, a partir de 19, quando eu acompanhava todos os movimentos contra o Bolsonaro, como qualquer pessoa que falava, explicava quem era Bolsonaro, falava, ele é homofóbico, ele é racista, ele é sexista, ele é misógino, quer destruir o meio ambiente. Então, em certo sentido, a esquerda incorporou as nossas reivindicações, tem um conceito básico sobre o que é homofobia, porque é ruim e porque faz parte das nossas reivindicações, não uma coisa extra, porque Bolsonaro insistiu na questão da homofobia, transfobia, lesbofobia, com toda a sua masculinidade tóxica e tudo isso. Então, esse é um elemento que ele exige isso. Agora, é verdade, levantando a questão LGBT, na campanha eleitoral, vai criar atritos com setores que o PT vai querer atrair para ganhar as eleições, evangélicos e outros. Mas qual que deve ser o discurso do PT nesse sentido? É muito fácil. Lula pode dizer facilmente, olha, o STF já decidiu, casamento entre pessoas do mesmo sexo é parte da Constituição, é garantido da Constituição. Se não quer casar com pessoa do mesmo sexo, ninguém te obriga a fazer isso. Mas a Constituição garante esse direito, como todo mundo tem direito a SUS, todo mundo tem direito a viver numa sociedade limpa, sã, tudo. Esses são direitos que todo mundo tem. A STF também decretou que a homofobia, declarações homofóbicas são contra a Constituição. Então, vamos defender. Você não pode não gostar da homossexualidade, acha que isso é uma aberração religiosa, mas não importa, porque o STF já decidiu isso, é uma decisão de lei da Constituição de 88, e a gente tem que responder isso e defender as pessoas, porque todas são iguais perante a lei.
É simples, não precisa entrar no debate. E eu acho que isso acaba com parte do debate. Só que eu acho que, pelas experiências no passado mal conduzidas, as pessoas têm certo medo de qual seria a melhor approach, a melhor maneira de fazer essa discussão com setores mais conservadores. Do outro lado, os aliados quando nós lançamos esse trabalho, em 80, na esquerda brasileira, era uma parcela mínima que concordava com a nossa posição. Hoje em dia, a grande maioria da esquerda, ninguém publicamente fazer uma declaração, nem pensa fazer uma declaração contra o movimento. Algumas pessoas podem guardar dúvidas. E eu acho que essas pessoas não entendem o que foi racismo, o que foi escravidão, o que é a opressão das mulheres e os gays e lésbicas. E eles só conseguem entender um conceito marxista sobre a classe trabalhadora e os setores populares, que são duas coisas misturadas. E eles não entendem que a democracia, a justiça social, inclusive um tipo de socialismo, exige para todo mundo, e não para um setor específico da sociedade. Segundo, que o número de gays e lésbicas na classe trabalhadora, nos setores populares, é enorme. Então, você vai distinguir, tudo bem, eu apoio os populares, os trabalhadores, na medida que são heterossexuais? Não tem sentido. São milhões de homossexuais de todas as classes sociais. E como a sociedade brasileira é basicamente popular, em termos de numericamente, a grande maioria dos homossexuais são da classe trabalhadora e das classes populares. E por isso, apesar de certas pessoas que talvez tenha dentro do MST, os filhos dos primeiros fundadores do MST nasceram, se criaram, foram descobrindo sua sexualidade, sua homossexualidade, e se mantenha dentro do movimento. O movimento tinha que acolhê-los e aceitá-los, porque é um movimento maciço, né? Sim, com certeza. Jim, quando você estava falando da resposta que o PT deveria dar, eu fiquei lembrando, né, e você cita isso no livro, de todo aquele celeuma do kit gay na presidência da Dilma, né? Apesar de não existir nenhum problema jurídico ou algo do tipo, o Jair Bolsonaro e outros integrantes da bancada evangélica transformaram aquilo em um grande escândalo, né? E no fim das contas, a Dilma acabou cancelando esse material das escolas e disse que o Estado não ia se meter na vida sexual das pessoas, né? Algo do tipo. Capitulando frente a esses setores conservadores. Não é provável que isso volte a acontecer? Vai voltar na campanha eleitoral de 22 também. E é uma questão de a melhor maneira de responder essa questão. Qual é a melhor maneira de dizer, acusem isso e dizem, não. Primeiro, isso não é verdade, isso é fake news, e há uma conscientização muito maior sobre fake news hoje em dia do que no passado. E também, eu acho que a linha que tem que ser, nós defendemos direitos democráticos. E no caso do ensino sobre a educação sexual nas escolas, é complicado, mas cabe ao Estado de oferecer informação sobre a sexualidade na idade apropriada, sobre qualquer tipo de sexualidade. Isso é uma norma que existe em todo mundo, porque o Brasil vai ficar fora dessa norma. Tudo bem, agora nos Estados Unidos, os religiosos evangélicos estão com ideias muito conservadoras, mas na Europa, o grande sonho do Brasil de ser como a Europa, isso é normal. Então, por que o Brasil vai ficar atrasado nesse sentido? E segundo, do que eu saiba, a Constituição de 88 exige uma separação do Estado da religião e é um Estado laico. Então, tudo bem, você pode ter as suas crenças, mas estamos num Estado laico e aqui a ciência determina, não ideias religiosas. É claro que esse presidente atual nega a ciência, nega essas questões e utiliza essas ansiedades dos sectores conservadores da sociedade para mobilizar a favor da sua política. Eu acho que o próprio Bolsonaro está muito mal resolvido com a homossexualidade, de uma maneira ou outra. Eu não sei, eu não entendo, mas eu acho que é muito estranho a maneira que estão tão fixados com a questão de relações anais e outras questões, que tem alguma coisa acontecendo ali que não se explica muito bem. Ele não está bem resolvido com a sua sexualidade. Bom, Jim, no prefácio, né, você diz que apesar da extrema-direita, da onda reacionária, né, no Brasil e no mundo, você permanece confiante no que vem pela frente do movimento LGBTQIA+, no Brasil. Eu queria te perguntar quais são as razões dessa sua confiança, né, desse seu otimismo, apesar de tudo.
Primeiro porque a família nuclear heterossexual, de pai e mãe, tem uma capacidade impressionante de ter filhos gays e lésbicas. Então, é criada por eles. Então, é uma nova geração, está crescendo todos os dias. Eu conheço jovens que nasceram em 80, e dizem, gente, eu estava assim no movimento, você estava nascendo para ser um novo membro do movimento daqui a 15, 20 anos. Então, isso é um elemento. Somos milhões e na medida que a sociedade é muito mais aberta, muito mais aceitável, acolhedor, mais pessoas se sentem à vontade de assumir. É verdade, tem mais pessoas gays e lésbicas e trans, porque a sociedade é mais tolerante. As pessoas que antes iam se matar, casar, ter um casamento falso, estão percebendo que não, pode ter uma vida alternativa numa boa, sem se sentir mal e rejeitada pela sociedade. Isso é um elemento importante. Segundo, é uma questão democrática básica, que claro que pode ter ondas de reação da direita internacional se consolidando, mas nós temos razão, porque qual é a nossa reivindicação? Nós queremos viver as nossas vidas tranquilo e fazer igual a todos os outros. Se um casal heterossexual quer beijar no metrô, nós queremos o direito de beijar no metrô. Qual é o problema com isso? Isso afeta a sua vida? Você foi menos por causa disso? É uma reivindicação tão legítima, tão simples, tão normal, no sentido que não é estamos exigindo uma coisa maluca, queremos salário de 10 mil reais por mês para todo mundo. É uma coisa muito simples. Dá-nos nossos direitos de viver em paz, viver com as pessoas com quem amamos, da maneira que nós queremos. Então, eu acho que a gente vai vencer. Não tem dúvida. São derrotas temporárias que nós vamos seguir. O movimento brasileiro é muito forte, um dos mais fortes do mundo, tem uma capacidade e criatividade enorme e está cada vez maior, apesar de todos os desafios. Então, eu acredito, se Bolsonaro for derrotado, se há uma possibilidade de um governo progressista a partir de 23, com todos os problemas que esse governo vai enfrentar, todas as pressões das pessoas que esperam desse governo muitos resultados, eu acho que vai avançar o movimento, nós vamos poder respirar um pouco mais. Essas loucuras de fechar museus, ou proibir obras, ou insistir em cor de rosa e azul, todas essas coisas vão ficar parte de um pesadelo, e a gente vai conseguir avançar em outras áreas da sociedade brasileira e mundial. Perfeito. Bom, minha última pergunta, né? Você afirma que escrever Além do Carnaval foi uma decisão política. Depois de mais de 20 anos da publicação original do livro, você acha que ele teve a repercussão que você imaginava naquele momento? Olha, eu estou muito, muito feliz com esse livro. Fazer o primeiro trabalho que eu fiz e conseguir publicá-lo, depois ver, 20 anos depois, as pessoas... eu estava numa livraria, um jovem da USP, eu estava de máscara, ele também veio falar comigo, você é o James Green, eu li o seu livro, é tão importante. Outra história que eu estava com um ator que era de Acre, de uma família rural, de 11 filhos. Ele falou que, num momento, ele foi para a capital e encontrou meu livro e salvou a vida dele, porque ele estava tão desesperado, sentindo isolado e não sabia que existiam outras pessoas como ele. Então, o livro foi uma revelação importante. Então, nesse sentido, eu acho que o livro tem conseguido tudo que eu queria. E eu estou feliz que a editora me permitiu ampliar o livro com um novo capítulo, corrigi alguns erros do passado, resolvi não mexer muito com os 6 capítulos, porque eu acho que eles já é uma análise consolidada, mas eu quis trazer coisas novas e realmente oferecer para uma nova geração de pessoas que não conhecem o livro. Então, essa é a minha intenção. Então, eu estou muito feliz com esse resultado. Ótimo. Para a gente encerrar, eu queria te pedir para indicar uma ou mais obras para quem quiser se aprofundar nesse assunto, né? Pode ser livro, filme, série, o que você quiser. Então, eu quero recomendar o livro de Renan Quinalha, Contra os Moral e Bons Costumes, que é excelente. Renan é um grande amigo e parceiro, e o livro dele já é um clássico, eu acho que é fundamental. Eu fiz um livro sobre Herbert Daniel, um guerrilheiro gay,
O Revolucionário Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, e eu estou recomendando para o futuro vocês assistirem um filme de longa-metragem que nós vamos fazer. Eu já tenho com o roteiro, estamos levantando recursos para filmar uma longa-metragem sobre a vida de Herbert Daniel, acho que vai ser genial. Mas esse é o livro do Renan que eu recomendo às pessoas, que eu acho muito importante. E no futuro, se tudo der certo, nós vamos estrear um filme sobre a vida do Herbert Daniel. Que ótimo, excelente notícia essa. O Renan Quinalha participou do Ilustríssima Conversa já, né? Então eu também quero recomendar, além do livro, quem tiver interesse a ouvir esse episódio, e também um outro livro, uma coletânea, Direitos em Disputa, Poder e Diferença no Brasil Contemporâneo, né? De duas professoras da Unicamp, a Regina Facchini e a Isadora França, para entender a evolução dos direitos LGBT e os pânicos morais de hoje em dia, né? Eu conversei com elas aqui no podcast, elas falam de questões muito importantes do Brasil de hoje. Legal, eu não conheço, eu vou procurar. Eu vou para o Unicamp amanhã, então eu vou procurar lá. Para recapitular, o James Green é autor de Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX, que acaba de ganhar uma 3ª edição, revista atualizada e com um novo capítulo pela editora da Unesp. Jim, foi um prazer enorme conversar com você, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Igualmente, Eduardo. Então, muito obrigado. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Na descrição desse episódio você encontra o link dos livros e das entrevistas que a gente recomendou no final. A gente se vê logo logo. Até a próxima.